Olá, jovens do primeiro ano A do Maria Antonieta Nunes. Nós vamos falar rapidamente sobre duas leis de reações químicas, tá certo? Existem as leis ponderais e existem as leis volumétricas. Hoje nós vamos ver duas leis ponderais. A lei, vocês estão vendo aí um recipiente com um morango dentro, uma balança, né? E verificando a massa do que está dentro do recipiente. Aí está dando 4 gramas, né? Então eu tenho 4 gramas de morango. Só, ok? Então as leis ponderais é exatamente isso, elas se relacionam com as massas. Veja, são as leis relativas às massas das substâncias que participam das reações químicas. É dessas que nós vamos falar, duas leis ponderais. As leis volumétricas já está dizendo, é aquelas que se relacionam, né? São as leis relativas aos volumes das substâncias que participam de uma reação química, ok? Vamos lá. As principais leis ponderais que nós vamos ver hoje, nós vamos ver duas das três, mas são as leis da conservação das massas, ou lei de Lavoisier, a lei das proporções constantes, ou lei de Bloch, ok? Lei da conservação das massas, ou de Lavoisier. Ele está dizendo, o que é que diz essa lei? Num sistema fechado, ou seja, onde eu não perca nada, né? Vou dar um exemplo bem simples aqui. Se eu pegar uma vela, acender uma vela, né, no ambiente aberto, ela vai consumir, ela vai apagar só quando consumir toda a parafina. Aí ela vai sumir, porque ela está queimando. Mas se eu colocar num recipiente fechado pequeno, que dê só para cobrir a vela e não permita a entrada ou saída de ar, o que é que vai acontecer? Depois de um certo tempo, a vela vai apagar. Aí você vai ver, bicho, mas a vela não consumiu toda a parafina. Por que aconteceu? Porque para que haja combustão, para que haja queima, é preciso de gás e oxigênio. Se a vela apagou, é porque todo o gás e oxigênio foi consumido. Ok? Aí foi consumido. Mas se você verificar a massa antes, no início, assim que você acendeu a vela, e verificar depois no final, quando a vela apagou, você vai perceber que as massas são as mesmas. Então, lá, vamos ver aqui, o gás metano, que é o CH4, reagindo com oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Então, vamos ver aqui. Eu coloquei 4 gramas de metano para reagir com 16 gramas de oxigênio. Obtive 11 gramas de gás carbônico, 9 gramas de água. Certo? O gás metano é o CH4, o oxigênio é o O2, o gás carbônico é o CO2 e a água H2O. Certo? Então, vamos lá. Se você prestar atenção, quando eu somar 4 mais 16, eu vou obter quanto? 20. Continha simples. Do outro lado, se eu somar 11 mais 9, eu vou obter quanto? 20. Então, o que Lavoisier está dizendo é que, em outras palavras, a massa total dos reagentes é sempre igual à massa total dos produtos. Certo? Então, em outras palavras, o que diz, acabei de dizer, em outras palavras, aquela história. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Alguns livros vêm dizendo assim, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, dá no mesmo. Né? Tanto faz. Aí, essa é a lei de Lavoisier. Então, vamos fazer um pequeno exercício aqui rapidamente, muito simples, para você entender a lei de Lavoisier. Preste atenção. Ó. A reação de 23 gramas de álcool etílico e 48 gramas de oxigênio produz 27 gramas de água ao lado de gás carbônico. A massa de gás carbônico obtida foi. Perceba aí que ele vai dizer que 23 gramas de álcool etílico, certo? Vai reagir com 48 gramas de oxigênio. Olha, eu já sei, pela lei de Lavoisier, que tudo que tiver aqui vai ter que ser igual à soma desses dois. Então, 23 mais 48 vai me dar 71 gramas de produto. Aí ele disse que no problema que eu já tenho 27 gramas de água. 27 gramas de água mais quanto de gás carbônico para me dar esse valor aqui? Não é simples? Muito simples. Ora, se eu tenho 23 gramas de álcool e somo com 48 de oxigênio, vai me dar 71 gramas. Se aqui eu tenho 27, a conta é tão simples, é só eu falar quanto é que falta para 71.
esse valor com esse tem que me dar quanto? 71. Ora, então se essa soma dos dois tem que dar 71, 71 menos 27 vai dar esse valor aqui. Ok? Vamos lá. 23 mais 48 é igual a M mais 27. O que é que ele está dizendo? Eu estou aplicando a lei de Lavoisier. Lavoisier, que diz que a soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. Então, 23 mais 48 dá 71. Então, veja aí, 71 menos 27, que eu falei. Porque você vai passar o 27 para o outro lado, com o sinal de mais vai menos. Ok? Então, pronto. Então, ficou aí. E vai me dar quanto? 44. Como é que eu provo? Muito simples. Some 44 com 27. Se não dá 71, está errado. Tá bom? Mas com certeza dá 71. Uma perguntinha aqui. Acerca de uma reação química, considere as seguintes afirmações. A massa se conserva? Lógico, acabamos de ver que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. É chamada lei de Lavoisier, também é chamada lei da conservação da massa. As moléculas se conservam? Ora, de um lado, lembra que a gente tinha de um lado? Nós tínhamos o gás. Vamos estar aqui. O álcool etílico, nessa primeira aqui, com oxigênio. Foi o que eu produzi? Gás carbônico e água. Moléculas são as mesmas? Não, porque é uma reação química, vai me dar novos produtos, né? Agora, observe o seguinte, o álcool etílico ele é formado por carbono, oxigênio e hidrogênio. Memoriza aí, esses três elementos, carbono, oxigênio e hidrogênio. Oxigênio já está dizendo, ó. Gás carbônico é formado por quê? C, carbono e oxigênio. E água? Água é formada por quê? Por hidrogênio e oxigênio. Então vamos lá. A massa se conserva, verdadeiro. As moléculas não podem ser as mesmas, porque são novos produtos. E os átomos se conservam? Ou seja, os átomos que eu tinha no início da reação são os mesmos que eu tenho do outro lado da reação? Sim. Por isso que eu mandei vocês memorizarem aí o álcool etílico, que é carbono, oxigênio e hidrogênio. Oxigênio e oxigênio. Do outro lado eu tenho CO2, carbono e oxigênio. E H2O, hidrogênio e oxigênio. Então perceba que os átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio do lado direito, esquerdo, também permanecem lá do lado direito. Então, é verdadeiro. Ok? Pronto. Lei das proporções constantes ou lei de Proust. Proporção, o que quer dizer proporção? A grosso modo é mais ou menos assim. Se eu compro 1 kg de arroz por R$3, se eu for comprar 2, eu vou pagar 6. O que eu fiz? Porque eu dobrei a quantidade de arroz, então eu vou dobrar a quantidade do valor que eu tenho que pagar. Isso é chamado de proporção. Tá certo? Então é mais ou menos isso aí. Vem nessa primeira experiência. Nessa primeira experiência eu tenho o quê? Eu tenho 2 gramas de hidrogênio reagindo com 16 gramas de oxigênio, vai me produzir água. Lembre-se que a massa do hidrogênio é 1 grama e a massa do oxigênio é 16. A molécula da água é H2O. Então eu preciso de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então por isso que eu preciso de 2 gramas de hidrogênio para poder formar uma molécula de água que tem massa 18 gramas. Isso é na primeira experiência. Olha a segunda experiência. Eu peguei, no lugar de 2 gramas de hidrogênio, eu coloquei 4 gramas de hidrogênio. O que foi que eu fiz aí? De 2 para 4? O que foi que eu fiz? Bicho, professor, muito simples, o senhor dobrou. Olha aí, de 2 para 4, o senhor dobrou. Ou seja, é a mesma coisa que o senhor multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. Ora, para obedecer à lei das proporções, se eu dobrar um dos reagentes, eu tenho que dobrar o outro. E, consequentemente, vai dobrar o produto. Então, veja. Se eu dobrei 2 para 4, o oxigênio agora é 16, eu vou ter que dobrar. Quanto é 2 vezes 16? 32. Ora, se agora eu somei 2 mais 16 igual a 18, olha a lei de Lavoisier aqui. A soma dos reagentes é igual, ó, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. 2 mais 16, 18. E aqui, 4 mais 32, 36. Olha a lei de Lavoisier aplicada aí. E a lei de Proust diz o quê? Se eu dobrar a quantidade de reagente, eu vou dobrar todos os outros na mesma proporção.
se eu mudar a quantidade de um reagente, eu vou ter que mudar outro na mesma proporção. Então, se eu dobrei o hidrogênio, eu fui de 2 para 4, eu vou dobrar o oxigênio, vai de 16 para 32. Eu vou dobrar a água, vai de 18 para 36. Isso é que chama de lei das proporções constantes ou lei de Proust. Agora vamos verificar isso através da matemática. O que é que dá? A massa do hidrogênio, na primeira experiência, é 2. Do oxigênio, 16. Na matemática, eu tenho uma coisa chamada simplificação. Se eu simplificar essa expressãozinha aí, 2 sobre 16, dividir por 2 em cima, 2 por 2 vai dar 1, e embaixo, 16 por 2 dá 8. Então veja, 1/8. O que significa isso na matemática? A gente chama? O que é isso? Eu estou dizendo que para cada 1 grama de hidrogênio, eu vou precisar de 8 gramas de oxigênio. Se eu pegar 2 gramas de hidrogênio, eu vou precisar de 16 gramas de oxigênio. Entendeu? Vamos para a segunda experiência. A segunda experiência, a massa do hidrogênio é 4. E a massa do oxigênio, 32. Vamos lá? 4 dividido por 32. Simplificando isso aí tudo por 4, né? Porque são o 32 é múltiplo de 4. 4 por 4 vai dar 1. 32 por 4 dá quanto? 8. Ó, mesma proporção. Entendeu? E aí por aí vai. Isso é chamado de lei das proporções constantes. Ou lei de Proust. Olha a definição aqui embaixo. Qualquer que seja o método de obtenção de uma substância, ela é sempre formada pelos mesmos elementos químicos, viu? Combinados numa mesma proporção. Pode mudar o reagente ali, ó. Hidrogênio e oxigênio. Tem uma molécula de hidrogênio reagindo com a molécula de oxigênio. Me deu o quê? Molécula de água. Mudou a molécula? Mudou. Agora eu pergunto, mudou os átomos? Não. Hidrogênio é H, oxigênio é O. Me deu H2O. Então não pode mudar os átomos, né? O elemento químico. Não pode mudar o elemento químico, aliás. Um exemplo aqui de cálculo para prever aqui a quantidade de uma reação. Veja. O que é que diz esse probleminha? Sabemos que 7 gramas de nitrogênio reage todo, ou seja, as 7 gramas total dela vai reagir com 1,5 gramas de hidrogênio, produzindo gás amônia. A massa de gás amoníaco que iremos obter nessa reação, quando misturarmos 2,1 gramas de nitrogênio com uma quantidade suficiente de hidrogênio é. Então vamos lá, presta atenção. Presta atenção que é para poder a gente não se perder aqui. Eu vou fazer assim. Agora ficou melhor. Então, veja. O que ele está dizendo aí? Que ele pegou 7 gramas de nitrogênio e reagiu toda ela com 1,5 gramas de hidrogênio. E ele obteve como produto gás amônia. Cuidado. Amônia é um gás muito forte. Não pode cheirar, não pode inalar, jamais. A gente trabalha com amônia concentrada dentro de uma coisa chamada capela, onde você só manuseia com as suas mãos, você não coloca o seu rosto dentro da capela, para proteger. Ele é muito forte e uma mulher grávida, se inalar esse gás, ela pode perder a criança. Então, nada de estar cheirando produtos químicos, de jeito nenhum. Se você não sabe o que é, não mexa, não inale, não cheire. O único produto químico que você pode cheirar, que você não vai sentir o cheiro mesmo, se tiver, é da água. Mas mesmo assim você tem que saber que está escrito água lá. Porque tem muitos produtos químicos incolores. Esse aí é um exemplo, né? Então você não vai cheirar para dizer, vou cheirar vai ser água. Negativo. Não se inala e não se cheira, não procura identificar um produto químico pelo cheiro colocando no nariz. Né? Muito cuidado. Então, aqui, vamos lá. Veja, 7 gramas de nitrogênio, né, NI, reage com 1,5 gramas de hidrogênio. Ora, pela lei de Lavoisier, eu sei que isso vai me produzir quanto? 7 mais 1,5, 8. Olha a lei de Lavoisier aí sendo aplicada. Né? Aí ele diz o seguinte, que agora ele vai me dizer, a massa de gás amoníaco que iremos obter nessa reação, ele está perguntando, a massa de gás amoníaco, ou seja, M, que ó,
que iremos obter nessa reação quando misturarmos 2,1 gramas de nitrogênio com a quantidade suficiente de hidrogênio é, então vamos lá, 2,1 quê? Grama. Eu não preciso saber a massa do hidrogênio, não precisa, para eu saber quanto é a massa do gás amoníaco. Por quê? Porque como eu vou aplicar a lei de Proust, eu já sei que eu vou fazer uma proporçãozinha, ou seja, a massa do nitrogênio na primeira experiência está para a massa do nitrogênio na segunda. A massa do gás amoníaco na primeira experiência está para a massa na segunda, vamos lá, na primeira reação, né? Então vamos ver. Ó, isso quer dizer o quê? 7 para 2,1 é igual a 8,5 para X, ou então M, coloquei o M mesmo. Né? Então, usando a proporção lá, produto dos extremos igual ao produto dos meios, vou ter 7 vezes M igual a 2,1 vezes 8,5. 7 vezes M vai dar quanto? Se eu multiplicar 2,1 vezes 8,5, eu vou ter 17,85. E como isso aqui é a multiplicação, para saber o valor de M, eu vou dividir 17,85 por 7. E vai me dar quanto? 2, alguma coisa. 2,55 gramas. Vamos ver. Antes eu tinha 7 gramas de nitrogênio, reagi com 1,5 gramas de hidrogênio. Me produziu gás amoníaco. Veja que não, o problema não traz a quantidade de gás amoníaco da reação. Mas por causa da lei de Lavoisier, só basta eu somar os reagentes que eu vou obter o produto. Aí ele faz a pergunta. A massa de gás amoníaco, por isso que eu botei o M aqui, que eu quero saber, podia ser um X. A massa de gás amoníaco que iremos obter nessa reação, quando misturarmos 2,1 gramas de nitrogênio, 2,1 gramas de nitrogênio, com a quantidade suficiente de hidrogênio. Ele não precisa saber. Bom, professor, mas será que dava para eu calcular a massa, se eu quiser nessa reação, calcular a massa do hidrogênio? Sim, claro que dá se você quiser calcular. Você não já tem a massa do gás amoníaco, que é 2,55? Então você vai fazer a mesma coisa, você vai fazer assim, ó, 1,5 está para X, coloca um X aqui no lugar do hidrogênio, e 8,5 está para 2,55. Aí você faz a mesma coisinha que nós fizemos aqui, você vai encontrar a massa do hidrogênio, tá bom? Então aí, pronto, só até aqui mesmo. Ok? Agora eu vou virar a câmera para vocês me responderem essa questãozinha aqui. Aí vocês vão me responder. Vocês podem até me responder a resposta, mudar a resposta no privado, certo? Não precisa colocar lá na plataforma. Pode me responder no privado, não tem problema nenhum, tá bom? Se quiserem colocar lá na plataforma, pode colocar. Mas eu vou deixar aqui, é bem simples, certo? É só para vocês saberem sobre... É só uma questãozinha mesmo, bobinha mesmo. Vou virar aqui. Vou virar aqui a câmera. Deixa eu botar o calcinho aqui, tá muito... Pronto. Olha eu aqui. Blue do Leão, ó. Coisa linda, né? Tá bom? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês essa questãozinha aqui, ó. Eu vou aproximar a câmera para ficar melhor para vocês verem. Ó. Qual o valor da massa de C na reação abaixo? Bom, muito simples, né? Não tem nada de dificuldade para fazer. Então vocês façam, respondam, tá certo? Pode, quiser colocar lá mandar por privado para mim, né? Ou então colocar lá mesmo no Google Sala de Aula. Aliás, não coloque lá não, tá bom? Eu vou colocar uma atividade, certo? Vou anexar outra atividade, tá bom? Se vocês puderem me enviar essa resposta aí pelo meu WhatsApp, mesmo pode enviar, não tem problema não. No meu, não é do grupo não, viu? Tá certo? E me envie, faça o seguinte, vocês fazem os cálculos, respondam, faz os cálculos bem direitinho, escrevendo embaixo, não é só a resposta direto não. Você faz os cálculos, mostra lá, aí você pode tirar uma foto e enviar, pode enviar para o meu número no privado, tá bom? Tá certo? Então, se cuidem, viu?
Se cuidem, tomem cuidado, estamos aí. Quando a gente voltar, a gente vai matar a saudade, né? Vocês estão morrendo de saudade de mim. Então, tchau.